Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui com mais um vídeo para você sobre relacionamento, casamento. Estávamos conversando acerca de um assunto, né, e queremos compartilhar com você. A palavra do Senhor sempre nos tem ajudado, tem sido a nossa garantia da nossa alegria, da nossa felicidade, e queremos que você participe disso em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor está escrita aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 24, está escrito assim: mas como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo. Nessa primeira parte eu quero explicar que tem muitas mulheres que acham que ser sujeita ou ser submissa ao marido é fazer tudo aquilo que ele quer e não ter opinião própria. Não é isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer o respeito, o cuidado, é a maturidade que você vai ter no seu relacionamento, e entender o seu esposo e conversar com ele, sentar, ver os pontos que precisam ser mudado, melhorado, né? Um ser companheiro do outro, um respeitar o outro. E também a autoridade, você dá valor à autoridade que Deus coloca para o homem. Então, muitas mulheres não dão valor aos seus maridos e não respeitam como deve. Sim, também tem a segunda parte, onde aqui Paulo está falando que o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, né, se sacrificou pela igreja. Quando falamos de igreja, falamos de nós mesmos. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a igreja, né, a morada do Espírito Santo. E também, se a gente parar para observar a igreja material, as quatro paredes da igreja, né, que a gente para observar que quem dá providência para a igreja? A pessoa que tem uma igreja, você que é às vezes presidente de uma obra, você sabe que desde o púlpito até as cadeiras, cada mantimento, quem provém é Deus que manda. Então, da mesma forma, o marido tem que ser com a esposa, tem que prover, né? Prover o alimento, prover a casa, prover respeito, carinho, o que a mulher necessita. O homem tem que estar atento às necessidades da mulher, né? Consequentemente, logo mais, a necessidade dos filhos também. O homem tem que observar, o homem é provedor da casa, o homem é cuidador da esposa e cuidador da mulher, né? Vamos entrar num assunto muito interessante a respeito disso, né? Que nós observamos muitas vezes que o marido, né? Eu vou falar sobre o marido, a Josi vai falar sobre a esposa um pouquinho, né? Que muitas vezes o marido, no trabalho, na igreja, né? Na sociedade, né, onde ele frequenta, onde ele vai com os amigos, ele é uma pessoa que é extrovertida, uma pessoa que é carinhosa com os outros, uma pessoa atenciosa, mas só que muitas vezes quando entra, né, da porta para dentro de casa muda, né, não trata a esposa como deveria tratar, não trata os filhos como deveriam tratar, está sempre pronto para ajudar alguém de fora, mas quando a esposa tem uma necessidade, por mínima que seja, ele não retribui, não faz conforme a palavra de Deus manda fazer. Estamos fazendo também esse vídeo para você que é evangélico, né, em nome de Jesus em primeiro lugar, que muitas vezes você pode até conhecer ou está passando por isso, né, que na igreja muitas vezes você prega, você dá um exemplo, você é uma pessoa que mostra uma diferença, um caráter, né, um caráter semelhante ao caráter de Deus, mas em casa muda, né, e a palavra de Deus, por que que o apóstolo Paulo já mandou essa carta para a igreja de Éfeso? Porque estava acontecendo isso lá. Homens tratavam bem as pessoas na igreja, mostravam ser uma pessoa, mas em casa eram outras. Talvez ele estava tendo reclamações de esposas que estavam sendo maltratadas por aqueles que pregavam a palavra do Senhor, aqueles que davam o exemplo fora, mas dentro de casa não. Se você for ver lá em Timóteo, também, 1 Timóteo fala que aquele que faz a obra do Senhor tem que dar bom exemplo dentro de casa. Tem que ter os filhos em sujeição, tem que ter a mulher, claro, com todo respeito, como a gente falou, em sujeição. Tem que ser o exemplo dentro de casa. Então a gente tem que vigiar, porque não adianta você ser um bom exemplo fora, dar um bom testemunho fora e dentro de casa. Dentro de casa é o principal, em nome de Jesus, e Deus pede conta também disso. Como meu esposo falou sobre o respeito, e a gente estava falando que os dois têm que um respeitar o outro. Mas às vezes também você é respeitado em todos os lugares e dentro de casa você não é respeitado.
e nem conquiste seu lugar de respeito, né? Muitas vezes você quer ter autoridade sobre sua esposa, ou a mulher sobre seu marido ou seus filhos, da maneira errada, gritando, xingando, batendo nos filhos, né? Xingando a mulher ou xingando o marido, achando que isso vai fazer com que ele te respeite, ou ela te respeite, e não vai acontecer isso, né? Mas a palavra de Deus, ela ensina como a gente ganha o respeito, né? A admiração do outro. Só que tem que haver a mudança interior, né? Entre nós mesmos primeiro, pra gente querer que o outro mude. E também é muito importante também que a mulher ajude o seu esposo, como eu falei no outro vídeo que a gente fez, que é importante a mulher trabalhar, ajudar o esposo, ou se ela ficar em casa também ela tem o mesmo valor, mas ela tem que ter prazer naquilo que ela faz. Às vezes a rotina do dia, você tá, sabe, saco cheio de muitas coisas, né? E você, quando seu marido chega, você briga com ele, você xinga, você desconta coisas que seu filho fez, né? Você joga tudo aquele peso nele. Mas talvez o problema não seja o seu esposo, seja você também, né? Que não tem mais aquele prazer de fazer um bolo, né? Uma sobremesa, aquilo que seu marido gosta, agradá-lo também. Isso também é sujeitar, né? Não é só o que ele fazer por você, você vai fazer por ele. Não, você tem que fazer primeiramente porque você tem prazer naquilo, de ser uma esposa, né? E ele também tem que ter prazer de ser esposo, né? Aí sim, tudo vai dar certo, tudo vai encaixar, né? Os dois têm que ter concordância. Verdade. Às vezes nós vemos, muitas vezes, às vezes eu mesmo me deparo com algumas pessoas que falam assim pra mim, a minha esposa é assim, é assado, a minha esposa não me respeita, a minha esposa é ciumenta, a minha esposa não faz mais as coisas dentro de casa como antes fazia no começo do casamento. Mas aí eu digo pra você, como a Josi falou, a mudança, quando o casamento chega a esse aspecto, a mudança tem que começar dentro daquela pessoa que observa os erros, né? Vamos dizer assim, a pessoa que ela vê só o erro do cônjuge, o marido vê o erro da esposa, e os seus erros? Será que você também não mudou? Será que aquele marido que provê, na verdade que antes trazia uma certa paz para a esposa, que trazia um certo cuidado, quando antes da esposa abrir a boca para pedir algo, ele já estava pronto para ajudar? Será que não mudou? Será que você não está só pensando em você também, pensando em ela te servir e você não servir a ela também? Né? A Bíblia diz que nós somos um só. Então você não tem que observar só a sua vontade, só as suas necessidades. Observe a necessidade da sua esposa. Observe o que ela precisa. Seja romântico, seja aquele homem que conquista, né, cada dia, um dia após o outro, porque muitas pessoas pensam que é só conquistar uma vez e depois pronto, né? Conquistei, casei, agora pronto. Agora ela vai me servir, vai ser igual como minha mãe era com meu pai, vai ser como, muitas vezes alguém tem essa cabeça, vai ser como nos tempos antigos, e as coisas não são assim. As coisas mudaram, e se você observar, mudaram para o nosso próprio bem também, né? Não digo das coisas, das corrupções do mundo, das modernidades que nos afastam de Deus, não. Mas você tem que observar que as necessidades também mudaram. Sua esposa precisa de um cuidado seu, precisa de uma atenção sua também. E o melhor de todas as coisas que você tem que observar, que quem se entregou primeiro pela igreja, como nós vemos na palavra, foi Cristo. Não foi a igreja que se entregou por Cristo. Nós nos entregamos hoje, entregamos nossa vida a Ele, a nossa alma, a nossa família. Mas você vê que primeiro Cristo se entregou pela igreja. Então primeiro dê o exemplo para sua esposa. Você é responsável pela vida espiritual dela. Você é responsável por suprir as necessidades dela, em nome de Jesus. Observe onde você tem errado. Seja melhor para ela. Seja o melhor dentro de casa, não só o melhor fora também. E no demais dos problemas que foge da sua alçada, foge da sua força, busque ao Senhor. O maior exemplo que você pode dar é levar sua esposa e seus filhos para a casa de Deus. A Bíblia diz, ensina o pequenino no caminho que ele deve andar. Note que a Bíblia está dizendo, ensina no caminho e não o caminho. Não adianta você falar do exemplo, mas não dar o exemplo.
Dê o exemplo para sua esposa, dê o exemplo para sua família e seja feliz em nome de Jesus. E no demais, o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado, né? E que Deus guarde, Deus resplandeça a luz dele sobre o teu rosto e a tua família em nome de Jesus. Se você não tem tido paz na sua casa, tranquilidade, né? Às vezes quando tá perto de chegar em casa, fala, ai meu Deus, eu vou chegar lá, né? Mas faça diferente, né? Guie sua família na palavra de Deus. Chegue em casa com alegria, deixe os problemas lá fora, né? Não deixe a rotina tomar conta do seu lar. Não deixe que os problemas, dificuldades atrapalhem o seu casamento, a sua família. Seja um exemplo e conquiste o respeito dentro da sua casa, que as demais coisas serão acrescentadas do lado de fora. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar orando pela vida de cada um que está curtindo a página. Deus abençoe a todos e possa falar o coração.